E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Espero que vocês estejam bem também, bem e tranquilos, né? Vamos lá, gente, vamos conversar hoje, bater o nosso papo aqui de domingo sobre os invasores de corpos do Jack Fine. Eu acho que é assim, gente, que se pronuncia. Desculpem, eu não procurei dessa vez, acabei esquecendo, mas eu acho que é Jack Fine mesmo, tá, gente? O mais novo lançamento aí também da Dark Side Books, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre essa história aqui e os dois filmes que eu assisti, pessoal, o de 56 e o de 78. Eu sei que nos anos 90 saiu mais uma, como se fosse assim, uma continuação, e no ano 2000 e tanto saiu mais uma adaptação, mas eu não assisti porque são filmes mais atuais, né, gente, e eu não curto, né, eu acho que eu não vou perder tempo porque eu realmente não vou gostar. Então, para mim, os antigos são os melhores, né? Mas vamos lá, então, a história do livro, muito legal. Eu já tinha assistido o filme mais antigo, de 56, eu assisti novamente, então, né? E a Dark Side, então, fez o lançamento, né, pessoal, com uma capa bem legal, bem bacana, mas... como sempre eu tenho um mas, aqui no canal sempre existe um porém, eu acho que, claro, é maravilhoso se resgatar esses antigos clássicos do terror, do suspense, da ficção científica. No entanto, pessoal, essa edição aqui tem aos montes na estante virtual por 10, 15, 20 reais, gente, então... já que se vai lançar uma nova edição de uma história antiga, eu acho que a gente tem que optar pelos, né, eu acho que a editora, né, na verdade, deveria optar por trazer coisas assim que estão esgotadas, que, né, tá difícil de encontrar. Esse daqui, gente, eu paguei 10 reais no livro, né, então eu não vejo necessidade de uma nova edição, mas enfim, né, vale a pena, com certeza, é uma história legal, quem quiser numa edição bonitona, caprichada, então a Dark Side fez esse lançamento, né? Mas então, gente, vamos lá, aqui nós vamos ter vagens gigantes. Sim, gente, vagens gigantes vindas do espaço. Tudo começa com o nosso protagonista aqui, que eu acho que é o George, pessoal. Olha, eu assisti os dois filmes mais o livro, então a gente meio que vai se confundindo. Eu tive que ler o final, eu li há poucos dias. Eu tive que reler o final agora porque eu já não estava me lembrando que eu estava com o final dos filmes na cabeça, né? Mas então nós temos aqui o nosso protagonista, ele é um médico, eu acho que é George o nome dele. E ele vai nos contar uma história que aconteceu lá em Mill Valley, que é a cidadezinha, né, onde ele mora. Então ele tá lá, né, no consultório dele, né, fazendo os atendimentos normais, né, como um bom médico da cidadezinha, né, cidadezinha pequena. Então chega uma amiga dele do tempo do colegial, né, a Beck, dizendo que uma parente dela tá suspeitando de que o tio não é o tio. Parece o tio, fala como tio, tem a fisionomia, o corpo do tio, mas não é o tio. Algo tomou o corpo daquela pessoa. E aí a Beck vai lá, então, e pede ajuda do George, né? Os dois estão separados no momento, então é óbvio que vai rolar um romance aqui, né, gente? Então ele tá, né? Vamos lá ver o que que tem. Então ele vai visitar essa parente da Beck. E ela fala, ela olha, ele age como sempre, mas falta alguma coisa ali. E o George, né, ele vai nos contando aqui que essa parente, né, eu não lembro o nome dela, é uma pessoa assim, uma das pessoas mais sensatas que ele conhece. Então ele duvida muito de que ela esteja passando por uma histeria, por algum problema psicológico, né? Ele sabe que aquela mulher, ela é muito sensata. Mas mesmo assim, né, ele vai lá, conversa com ela, conversa com esse tio e ele não vê, claro, diferença nenhuma, né, gente? Para ele é o mesmo fulano que ele conhece há décadas. Mas ela insiste, ela diz, não é ele. E aí ela fala, falta emoção. Ele lembra da minha infância e tal, as lembranças estão todas lá, mas ele não tem emoção.
É como se a emoção fosse uma coisa forçada, que ele não sente, mas ele tá, né, tentando transmitir uma emoção que não tá dentro dele. E aí, então, né, eles meio que ficam assim, ela deve estar abalada mesmo e tal, então ele encaminha ela para um psiquiatra e ela vai de boa, assim, né, porque ela sabe, né, essa mulher sabe que é impossível algo assim acontecer, né, não ser o tio dela. Só que daí várias pessoas começam a chegar no consultório do George. Se não for George o nome dele, vocês me perdoem, tá, pessoal? Acabei de batizá-lo como George, mas eu acho que é. Então, várias pessoas começam a chegar lá e falar a mesma coisa, de que não, o meu marido, a minha professora, o meu filho não são a mesma pessoa, enfim. E aí ele começa a ficar meio assim, né? Ué, o que tá acontecendo? É uma epidemia de loucura? O que é isso? Até que um amigo dele, que mora assim numa casa um pouco mais afastada, né? Um amigo junto com a esposa, né? Moram assim numa casa mais afastada, entram em contato com o George e falam para ele assim: vem aqui na minha casa imediatamente. O George estava no cinema com a Beck, que é muito legal na história, que esse livro aqui é dos anos 50, gente. É muito legal porque ele descreve bem como é ser um médico de uma cidadezinha mais pequenininha, como era ser médico antigamente. Então, assim, é engraçado porque ele vai na casa das pessoas, ele diz que ele nunca consegue ter uma noite de sono porque o telefone toca no meio da madrugada e ele tem que fazer um atendimento. Então, nessa hora que esse amigo chama ele tá no cinema com a Beck, só que daí, né, ele avisa a secretária, enfim, tudo que é lugar que ele vai, né, ele tá no restaurante, a enfermeira dele sabe o telefone lá do restaurante, né, caso alguém precise de uma emergência, ligam pra lá. Então, assim, o cara não tem vida. E aí ele tá no cinema com a Beck e ligam lá pro cinema, vai lá o lanterninha chamar ele: seu fulano, o fulano de tal tá chamando o senhor, diz que é uma emergência. Então ele vai, ele e a Beck na casa desse amigo dele e ele mostra então pro George um corpo, mas não é um corpo, como é que eu vou dizer pra vocês, morto. É um corpo como se tivesse em processo de finalização, porque assim, ele chama o George porque é médico e pede para ele examinar o corpo. Então, assim, aquele corpo é um corpo de um homem, tá ali deitado, assim, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Não tem expressão facial, assim, marcas, ruga, nada, é uma pele lisa. Não tem, assim, um feitio de uma vida, de uma pessoa, né, viva, né, normal. E aí eles testam até as digitais e esse corpo não tem digital nenhuma. E aí o George pergunta pro amigo dele, né, qual é a tua altura? É tanto. Qual é teu peso? É tanto. Exatamente como o corpo que tá lá em cima da mesa de bilhar. Então aquele corpo tá sendo meio que uma duplicata do amigo dele. E aí eles entram então, gente, numa paranoia, eles veem então que aquilo ali não tem explicação, né, enfim, e começam a investigar e já começam a suspeitar realmente de que então essas pessoas realmente estão certas, os seres humanos lá em Mill Valley estão sendo duplicados, né? E aí o George pega a Beck, vai para casa, os amigos, esses dois vão junto, eles, né, ficam unidos então na casa do George, tentando descobrir o que é isso que está acontecendo. E esse processo, né, de duplicar o ser humano, ele se dá durante o sono. Então a pessoa não pode dormir, que é uma vagem gigante, né, gente, que eu comentei com vocês, porque dessa vagem são umas coisas grandes, assim, como se fosse uma vagem bem grandona, eles pegam, assim, aquilo grandão. Dentro dessa vagem, então, sai esse ser humano duplicado e ele vai pegar, né, tomar a vida, tomar posse realmente do corpo, da vida da outra pessoa enquanto essa pessoa dorme. E aí, então, começa uma perseguição
porque eles descobrem, então toda a cidade já tá mancomunada, meio que já tá dominada por essas vagens gigantes, aquele monte de habitantes sem... Eles não têm alma, na verdade, né, gente? Então aquele monte de habitantes já caminhando como se fossem uns autômatos pelas ruas, sem expressão facial nenhuma, assim. E no meio do caminho esses amigos então se separam, fica a Beck e o George numa correria, tentando fugir, tentando buscar ajuda, mas a polícia está envolvida. Eles tentam buscar ajuda em Washington e também não dá certo, porque eles tentam ligar a telefonista, claro, né, não é uma ligação direta, a telefonista então nunca completa a ligação, porque já tá tomada pelas vagens. Gente, falando assim, é engraçado, mas o livro ele não é engraçado, ele é bacana, ele é um suspense, assim, meio ficção científica, eu acho também, né, pessoal? E aí vai nisso, tá? Tem uma cena aqui que eu achei bem legal, que tá muito bem retratada no filme de 56. No de 78 tem a mesma cena, mas eu gostei mais da de 56, que é um filme preto e branco, que é uma cena assim que eles voltam, né, depois da correria, fugindo, e aquele povo todo atrás deles, né? Eles voltam pro consultório do George, e aí eles ficam espiando assim pela fresta, e a gente tem um panorama da cidade. E as pessoas começam a se juntar numa praça, assim, sabe? E a gente tem uma tensão de que algo vai acontecer e a gente não sabe o que vai acontecer. Porque eles estão agindo como se estivesse, assim, num dia normal, caminhando pela rua, mas começa a ter, assim, uma aglomeração naquela cidade, a gente vai ficando na tensão do que vai ocorrer ali. É bem bacana no filme, ficou muito legal essa cena. Me desculpem, gente, estão fazendo alguma obra aqui. E é isso, eu acho, tá, pessoal? Mais ou menos isso a história. Aí tem o filme, então, de 56, ele é preto e branco. Ele tá bem fiel, tá? Tem algumas pequenas alterações, pessoal. O começo tá bem diferente, né? É o George meio que preso, assim, a gente não sabe se ele tá na polícia, se ele tá no hospital, dizendo, ai, por que aconteceu isso e aquilo? E os homens, assim, segurando ele, achando que ele tá louco, né? O livro não começa assim, mas o restante da história tá bem fiel. O filme de 78, ele tá bem diferente. Claro, ele mantém as vagens gigantes, essa invasão, né? Os seres humanos duplicados, mas ele foi mais adaptado para uma coisa mais atual, assim, né, dos anos 70, né, 78 eu gostei do filme, ele tá um pouco diferente, mas mantém o âmago da história, eu achei o filme bem legal também. E o livro, o final, gente, me lembrou muito, claro que eu não vou falar para vocês, mas me lembrou muito o Guerra dos Mundos. Vocês lembram como é que terminou Guerra dos Mundos? Pois é, não é igual, tá, gente, mas assim, me lembrou o final de Guerra dos Mundos. E os filmes de 56 e 78 tem um final diferente. O de 78 é um final, assim, bem legal, meio inesperado, assim, né? A gente tá vendo ali uma coisa e na verdade é outra. E o filme de 56 termina diferente também, mas é um final legal também, é um final que meio que dá tudo certo, assim, tá? É isso então, pessoal, recomendo que vocês assistam. O filme de 56 saiu como Vampiros de Almas e o de 78 como Invasores de Corpos mesmo, tá, gente? Acredito que seja esse o nome do filme de 78. E como eu falei pra vocês, os mais atuais eu não assisti, tá? É um livro fininho, dá pra ler em 2 dias, um dia se pegar pesado mesmo na leitura, e eu achei bem bacana, tá, pessoal? Recomendo. Fica aí a dica e nos vemos no próximo vídeo.